nossa caminhada com Deus, se você lembra o que os religiosos da época perguntaram, né? Qual é o primeiro, qual é o principal mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Essa é a essência. E nós jamais podemos tirar essa essência, porque o primeiro e o mais importante continua sendo o primeiro e mais importante para o resto da vida. Você constrói em cima desses valores. Amém. Então, como nós fazemos? Amarás o Senhor teu Deus é a grande base da nossa vida. E você faz tudo por amor a Deus, por revelação, porque Deus manifestou o amor dele por você. E esse amor contagiou você. A revelação do amor de Deus e a salvação e o que Ele é capaz de oferecer mexeu com você. E o Espírito Santo de Deus operou, a Bíblia fala que o amor de Deus é derramado pelo Espírito em nós. Então, esse encontro inicial, a primeira reação é de gratidão a Deus, de adoração e de amor a Deus. Então, o que acontece? Você inicia a tua jornada nessa terra com esse é o critério. Amar a Deus acima de todas as coisas, com tudo que você tem. E aí na tua caminhada você vai recebendo instrução, informação. Então, por exemplo, nós recebemos instrução sobre semear, sobre dízimos e ofertas, mas é em cima de amar a Deus sobre todas as coisas. Essa é a base, não mudou nada. É quando você pega instruções e vai montando a tua vida assim, hoje eu vou aprender disso, e amanhã eu vou ouvir sobre isso, e você põe num plano horizontal, de mesma importância, eu vi isso, agora eu vejo isso, agora eu vou fazer isso, e não esquece que a vida cristã é construir em cima. Essa é a razão de fundamentos, você constrói para cima, em cima de base você vai colocando. Então o que acontece? Essa realidade, essa pedra fundamental do amor de Deus, é o que vai nortear tudo. Todas as decisões, tudo que você recebe, ele tem que vir com essa realidade. Qualquer informação nova que você receber tem que fazer com que você ame mais a Deus e seja a revelação do amor de Deus. Amém? E o resultado de você aplicar essa verdade na tua vida vai fazer você amar mais a Deus. Amém? Você vai amando mais a Deus. Amém? Mais revelação que você tem, mais amor a Deus, mais gratidão você tem. Então, o que acontece? Isso é construir em cima. Então, Deus ministra nessa dimensão. Ele nos ama e Ele quer repartir o que Ele tem de melhor. E o nosso amor a Deus vai nos conduzindo nessa jornada. Amém? Que é uma bênção essa caminhada com Deus. Esse é o primeiro e é o mais importante. Amém? Então, guarda isso. Essa tem que ser E no fundo, é isso que você discerne quando você conversa com certas pessoas que desprezam a Deus e debocham de Deus. Isso já é um critério para você, sim, estar entristecendo essa base inicial. Mas eu amo a Deus. Eu não posso conviver com esse assunto, porque isso afeta a minha vida. Então, não é uma coisa religiosa de pode, não pode, é um relacionamento com o nosso Deus. Nós tivemos um encontro com Deus, amém? E Ele é muito bom, amém? Amém? E aí nós vamos construindo em cima. Efésios, no capítulo 5, versículo 15, diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. E no fundo tem a ver com isso, você usa bem o teu tempo. Amém. Nós precisamos ser mais eficientes no uso da bênção que é do poder de Deus, da graça de Deus, da vida que nós temos. Bons mordomos e usar bem, amém, os talentos e aquilo que Deus nos deu. E aí ele diz assim, os dias são maus. Amém. Os dias são maus. Nós vivemos nos últimos dias e os dias são maus. Por esta razão,
porque você precisa conhecer a voz de Deus, porque os dias são maus e porque você precisa remir o tempo. Como você vai remir o tempo e ser eficiente? Você precisa ouvir a voz de Deus e dar passos de acordo com a voz de Deus. É a única maneira de você viver uma vida eficiente, amém, e que está remindo o tempo e está sendo útil para Deus, é você ouvir a voz de Deus. Cada passo tem que ser um passo de fé. Cada passo que nós damos tem que ser um passo de fé. E fé só vem de ouvir a voz de Deus. Então, cada passo que nós damos tem que vir fruto de você andar com Deus e da instrução de Deus. Amém? Você precisa de conselhos financeiros. Esse passo que você vai dar na tua vida financeira tem que ser um passo de fé. Precisa ser instruído por alguém, ordenado por Deus, com a graça de Deus, ungido por Deus, para que seja um passo de fé, onde você possa sair dessa conversa e dizer, eu entendo que Deus me orientou a fazer isso. Você tem que sempre colocar Deus. Eu entendo, eu estou crendo que essa é a direção que Deus me deu. Você anda pela fé. Amém. Você recebe uma instrução de Deus e você diz, eu creio. Amém. Paz entra no teu coração. Você não sabe o que fazer. Você ora a Deus, você consulta, Deus te dirige uma pessoa, Deus te dá um versículo, você vai na igreja, você ouve alguém. E aí você diz assim, paz entra no teu coração e você, puxa vida, eu precisava tomar uma decisão, eu creio que essa é a decisão. Eu sinto paz nessa decisão. Então eu estou crendo que é essa decisão. Daí você dá um passo de fé. Amém. Nessa direção. Só que daí você dá um passo de fé nessa direção, o próximo passo tem que ser de fé também. Você precisa o quê? Ouvir a voz de Deus de novo. Está sensível à direção de Deus. Porque os dias são maus. Amém? E nós precisamos remir o tempo, nós precisamos operar com Deus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai conhecer qual é a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor está atrelada. Por que você quer conhecer a vontade do Senhor? Porque você ama a Deus. Amém? Essa é a base da tua vida. Eu quero agradar a Deus. Fé agrada a Deus. Eu amo a Deus de todo o meu coração. E o amor, eu tenho experimentado do amor de Deus, da bondade do Senhor, e você vive essa história de amor a Deus. E ele diz, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Então procura, e esse texto fala assim, procura não deixar nada entrar no teu sistema que afete o teu ouvir a voz de Deus. Mas ele diz, te enche do Espírito. O vinho provoca dissolução, ele altera o teu senso. E no fundo é isso que acontece. O vinho altera os teus sentidos e afeta a tua capacidade de ouvir a voz de Deus. Ele diz, te enche do Espírito. Te enche do Espírito. Amém? Esse é o grande desafio nosso. Então, o que acontece? Para nós sermos eficientes nessa hora, estarmos remindo o nosso tempo, porque os dias são maus, nós precisamos conhecer a vontade de Deus. E para conhecer a vontade de Deus, nós precisamos andar com Ele. E é o Espírito Santo de Deus que vai revelar. Você precisa estar cheio do Espírito. Amém? Essa semana agora que nós estamos vivendo, desde o dia 21, é a festa dos tabernáculos, né? Que é um dos final das celebrações, das festividades. E a Bíblia faz referência a esse texto. Jesus, no versículo 7 de João, capítulo 7, versículo 37, ele diz, no último dia, o grande dia da festa, que está falando da festa dos tabernáculos, que ele foi lá e ele subiu na escadaria e disse assim, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, esse é o ápice da festa que nós estamos comemorando, é esse lugar que é a celebração da colheita e que Jesus completa a festa dizendo, tem uma cerimônia onde a água é derramada nas escadarias, ele diz assim, quem tem sede, venha a mim e beba. E olha o que ele diz, quem tem sede, venha a mim e beba, quem crer. Então, ele está se referindo de alguma maneira, quando você bebe e você come, o meu corpo é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Quando você se alimenta dele, você está comendo e bebendo. Então, a fome no nosso coração,
Quem tem fome? Amém? Quem ama a Deus de todo o coração, de todas as forças, eu disse assim, eu quero ouvir a tua voz, Deus. Amém? Eu quero te conhecer, eu quero conhecer teus caminhos, eu quero saber como tu operas. Amém? Porque eu sei que Deus é bom, Ele é fiel, e se eu andar nessa caminhada, a minha vida vai ser próspera, abençoada, eu vou andar na bênção de Deus. Então Deus, a motivação é o amor de Deus e a revelação de Deus que te ama muito e tem um bom plano para a tua vida. Então o amor no teu coração é o combustível lá embaixo, que continua sendo amar a Deus acima de todas as coisas. Ele te posiciona para agir e dizer, Senhor, eu quero conhecer a tua voz, fala Senhor, teu servo ouve, amém? E aí, então, o que acontece? Quem tem fome e sede, vem a mim. E eu vou saciar, eu vou falar, eu vou ministrar, eu vou instruir. As minhas palavras são comida, são vida. Eu vou instruir vocês. E aí, o que ele diz? Você vai beber, e aí, quem crer, ou seja, quem receber as minhas palavras, o que vai acontecer? As minhas palavras, que são vida, vão provocar algo no teu interior, que vida vai sair de ti. Amém? Do teu interior vão fluir rios de água viva. Amém? Então essa é a grande história. Mas você precisa beber. Amém? Eu não posso beber por você. Eu não posso beber pelos meus filhos. Eles precisam beber. Em algum momento da nossa vida, cada um tem que tomar uma decisão. Eu quero beber desse rio, amém? Eu quero beber dessas fontes, amém? Eu quero ter um encontro com Deus, eu quero beber dessas águas, porque somente se você beber, do teu interior vai fluir, só se você beber. Se nós não estamos bebendo, não estamos nos alimentando, não tem nada saindo. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos vivendo da fonte dos outros, amém? E o desejo de Deus é, vem a mim, eu quero suprir, eu quero, amém, que do teu interior, amém, do meu interior, amém. Cada um tem que olhar para o seu interior e dizer assim, do meu interior rio de água viva vai fluir, amém, do meu interior, amém. Você tem que parar um pouquinho e dizer assim, Senhor, eu quero que o meu interior flua esses rios de vida, amém. E é interessante que está associando essa festa com o derramado Espírito, e Jesus no versículo 39 fala isso, ele estava dizendo com respeito ao derramado Espírito. Mas é uma celebração da colheita dos últimos tempos, que entende que é o tempo da grande colheita de almas que vai acontecer, mas ele está associado com a celebração da colheita, onde a colheita é recolhida. Ou seja, uma vida de frutificação, de bênção, uma vida onde você vê Deus se manifestando na tua vida. Ele passa por beber e passa por liberar a vida de Deus, amém? Ele tem que passar por você. Se você quer frutificar, você tem que beber, você tem que receber e você tem que andar nessa realidade. Amém? Então, Salmo 1 fala bastante sobre isso. Diz, bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer, sua alegria, amém. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, amém. É porque você vai ver o quê? Ser entretido, ter um show? Não, porque você vai encontrar Deus e Deus vai falar com você. Essa é a razão por que você se alegra, amém. Qualquer outro tipo de alegria é passageira e não produz nada, é uma espuma. A razão por que nós nos encontramos e nos voltamos para Deus é porque o rosto dele vai iluminar na nossa direção, nós vamos ser transformados e ele vai fazer algo na nossa direção que vai mudar a nossa vida. É isso que nos interessa. Amém? E aí nós dizemos, me alegrei-me quando me disseram, vamos, amém, vamos à casa do Senhor. Porque de alguma maneira o povo ia eventualmente, não tinha oportunidade de todos os dias, nós temos a vida de Deus em nós, amém? Mas eram eventuais, eles subiam nas festas para ir para a casa do Senhor, porque ali, amém, algo glorioso, Deus ia se manifestar, eles iam ouvir a voz de Deus. Por isso, meus irmãos, é uma bênção a popularização do Evangelho, mas aguou a percepção de muitos, porque a qualquer hora tem ali, eu pego na internet
um versículo, eu pego na caixinha de promessas, eu pego um blog, eu pego assim, e de alguma maneira o inimigo conseguiu aguar o valor e a importância, e você acha que Deus é assim, Ele é, amém, qualquer canto tem. Não, a voz de Deus não está em qualquer canto. Amém? A voz de Deus continua sendo preciosa, ela dá fruto, ela está associada com um coração humilde. Uma vez perguntaram, se eu não me engano foi Santo Agostinho, perguntou, quais são as 3 virtudes mais importantes, fundamentais do cristianismo? 3. Primeira, humildade. A segunda, humildade. E a terceira, humildade. Por quê? Deus dá graça ao humilde. Ter sede e fome é ter um coração humilde, rendido. Então, o que acontece? Se você acha que você pode beber das águas do trono sem um coração humilde, amém, alguém está enganando você. Porque as águas do trono visam transformação, visam um Deus que quer derramar da sua vida para você. Amém? Não é qualquer coisa. Ele vai exercer o poder em Cristo Jesus. Amém? Um preço alto pago para que você tivesse acesso ao melhor do trono, ao poder de Deus, à graça de Deus, à unção de Deus para repartir para você a vida. Então, precisa haver na outra ponta um coração rendido de amor e de apreciação por algo que vai acontecer. É uma transação vai acontecer aqui, onde o céu, onde você ora, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Algo vai acontecer em nós, amém? Que nós vamos receber da natureza e da vida de Deus em nós, e que vai afetar a nossa vida para o resto da nossa vida, e vai afetar todas as nossas decisões. Amém? E aí ele diz assim, o prazer está na lei do Senhor, amém? Sua alegria, amém? É uma alegria, está na lei do Senhor. E na sua lei, porque você está feliz e entende, e o amor de Deus está em você, amém? Você ama a Deus acima de todas as coisas. A consequência de você amar a Deus acima de todas as coisas é meditar dia e noite no que Ele fala, no que Ele tem a dizer. Amém? Então vida cristã não é uma obrigação, é o resultado do nosso amor a Deus. E nós temos experimentado o amor de Deus. E aí diz assim, esse homem, você percebe? Esse homem que opera dessa forma, ele é como uma árvore, plantado junto aos rios, a corrente de águas, que nem Jesus fez referência. Rios de água viva vão fluir. Ele é um homem que está plantado junto às águas que correm do trono. E a razão por que ele prospera é porque ele está sendo ministrado e alimentado por onde ele vai. Ele está colado no rio. Amém? Ele decide fruto, amém, do seu interior, do meu interior. Amém? Essa é a razão que é importante, do meu interior. Porque o dia que você estiver sozinho ao redor de pessoas que não têm um interior fluindo, o teu tem que fluir. Amém. E é essa a razão, porque as pessoas gostam de andar com a maioria onde tem bastante gente, com a maioria, porque você tem o risco de não precisar o teu interior fluir, porque tem você assume que tem um monte de interior fluindo, e você vai beber dos outros. Essa é a razão porque as pessoas andam com a maioria. Porque você entende que a maioria está ouvindo a voz de Deus, você não precisa ouvir, você vai com a maioria. Mas isso nunca foi o desejo de Deus. O desejo de Deus é que o teu interior flua. Amém. O meu interior tem que fluir. A grande razão, por causa nós temos a tendência, o ser humano tem a tendência de tomar decisões, todo mundo está indo nessa direção, ele toma porque ele não está seguro da sua capacidade de escolher, então ele vai com a maioria. Mas uma coisa vocês já ouviram, a maioria está sempre errada. Lembra disso?
Então, o que Jesus está dizendo? Jesus diz, quem tem sede, beba de mim. Coma, beba, quem tem fome. O que o salmista está dizendo? Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho, mas recebe, come de Deus. Amém? O que o salmista no Salmo 1 tem? Ele tem uma fome por ouvir de Deus, da mesma razão que Jesus disse, quem tem sede, venha. Amém? E eu vou repartir da minha vida. Como Deus reparte da vida dele? Com a capacidade de você ouvir a sabedoria de Deus e tomar decisões e ouvir a voz de Deus na terra. Deus não vai agir por você. Ele vai instruir você para você agir. Amém? Você precisa tomar uma decisão. Amém? Então você precisa ouvir e tomar essa decisão. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá fruto. Você percebe? Frutificação, festa dos tabernáculos. Derramado Espírito, tem a ver com essa realidade, essa nossa vida. Amém? Nas pequenas, grandes coisas, não importa. Amém? Aquilo que Deus te pediu para fazer, aonde você for, você tem que, amém, gerar algo. No devido tempo, folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. O que é o ímpio? O ímpio ouve, o que ele ouve? Ele não ouve o conselho de Deus. Então, meus irmãos, somente você pode beber por você mesmo. Eu não posso beber por você. Eu não posso beber pelos meus filhos. Então, nesse contexto que nós vivemos de dias maus, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo a proliferação, de uma certa forma, o estímulo de um mundo que é totalmente artificial, que você pode falar algo, mas não precisa ter certeza que você conhece a fonte e que você checou a fonte. Nós vivemos um mundo assim. Eu ouvi um negócio, achei interessante, passei para ti. É assim, nós vivemos assim hoje. A gente fica bravo com os jornais, com a mídia, mas nós fazemos assim também. Achei interessante, passei, você nem checou a fonte. Achei interessante. Como assim? Achei interessante? Passa uma informação que, se não vem de Deus, está afetando a vida de quantas pessoas? Como assim? E essa é a razão porque nós vamos prestar conta de toda palavra frívola, que nós não estamos percebendo que Deus está sentado no trono e Ele ouve tudo que sai da nossa boca. Tudo. O Supremo Criador, Rei do céu e da terra, que reina, governa em todas as coisas, está em tudo. Ele é o grande, Ele ouve tudo o que nós falamos. Mas eu achei interessante, isso não é critério. O critério é a responsabilidade que nós temos, que as palavras dos nossos lábios, de o meditar no nosso coração e as palavras que nós liberamos, tenham vindo do trono, tenham vindo na nossa comunhão com Deus. Amém? Eu amo a Deus, amém, de todo o meu coração. E, portanto, eu quero ouvir o que Ele tem a dizer e eu quero repassar o que Ele está dizendo. Porque senão, meus irmãos, quando você vai pedir conselho para alguém e alguém dizer assim, eu achei interessante isso, olhei assim, e você não leva confiança no que ele fala, nós estamos colhendo do que nós estamos plantando. Porque nós também estamos dando conselho, amém, ao som é interessante, eu vi um negócio, amém, o cunhado da minha tia, da minha irmã, me passou uma reportagem, achei bem interessante. Amém. No mínimo, você tem que dizer assim, eu não conferi, não sei se é verdade, mas achei interessante. Bom, pelo menos, né, você deu uma qualificada na informação. Então, o mundo é artificial nesse sentido. Ele não é testado, você não sabe se é verdade ou não. Se a pessoa que está falando testou, amém. Se ela está vivendo aquilo, porque daí ele está pedindo para você fazer uma coisa que ela não está fazendo. Amém. Então, às vezes, um dos meus critérios, quando alguém vai dar uma instrução, eu vou dizer assim, ou um médico vai dizer assim, tu faria isso com teus filhos? É isso que eu quero, eu não pergunto isso, mas eu quero sentir isso. Eu quero ver o amor que ela tem pela família e ver se esse é o trajeto que ele andou para os filhos dele. Amém. Ele pode ser limitado, mas é autêntico. Amém. O conselho. Não é verdade?
Porque o mundo é limitado. Por isso que nós precisamos defender e depender de Deus. Então, meus irmãos, a caminhada de fé requer ouvir a Deus. Amém? Cada passo que eu dou tem que ser um passo de fé. Ou seja, cada passo tem que ter sido previamente ouvido algo de Deus. Por mais que seja assim, básico que eu estou falando, pensa bem, meus irmãos. Cada passo tem que ser um passo de fé na nossa vida. Por que tem que ser diferente? Hein? Por que ser diferente? Amém. Se nós andamos com Deus. Amém. Cada passo, um passo de fé. O que é um passo de fé? Você está crendo, a tua fé está em jogo, não alguém falou. Amém? Ah, mas o fulano de tal disse para mim fazer assim. Não, isso é a fé dele, é o conselho dele. O conselho dessa pessoa tem que primeiro chegar em você e você entender como aquele conselho sendo de Deus e agora você está usando a tua fé para tomar a decisão. Eu creio que esse é o caminho. Porque, meus irmãos, é a nossa confiança, é a nossa fé que está em jogo. E Deus vai recompensar a tua fé, amém? Não a fé do fulano. Amém? Então, quando a Bíblia diz assim, venha a mim e beba, nós precisamos dizer assim, você bebeu da fonte. Como é o gosto, meus irmãos? Amém? Então, você pode perguntar para todos aqui, quem tem sede, venha a mim e beba. Do seu interior fluirão rios de água viva. Todos nós temos que ter um testemunho e dizer assim, eu bebi já dessa fonte. Amém? Amém? Amém. É boa. É boa. Amém? Amém. Ela refrigera. Eu já bebi dessa fonte. Eu já bebi dessa fonte. Então, o que me importa, amém? Quando você vai interagir com pessoas. Ou você trata as pessoas que estão ao teu redor como campo missionário, que você vai dar água para essas pessoas, ou você tem que ter certeza que essas pessoas já beberam e a experiência delas com Deus vai agregar na tua vida. É as únicas duas opções. Então, você tem que andar com pessoas que beberam já, essa é a tua comunhão. Por isso, esse negócio de ter 500 mil amigos e estar em todo lugar, participando de tudo, você está, com certeza, bebendo água poluída. Com certeza. Amém. Eu tenho 500 mil amigos, 500 mil pessoas, 500 pessoas que eu estou em todas. É difícil você ter critério para beber corretamente e ter certeza que você fez o dever de casa e discerniu com Deus e saber que essas pessoas estão andando com Deus e elas têm uma experiência com Deus diferente da minha e quando nós conversamos, algo de Deus aparece na conversa e isso edifica. E a gente tem comunhão e a gente é edificado com os dons e as experiências de cada um. Amém, é uma benção. Fora isso, por que você vai ter comunhão com alguém que não está liberando vida, amém, na tua vida? Amém. Isso cai na categoria de remir o tempo, porque os dias são maus. Amém? O outro lado é o seguinte, você vai numa situação, e todos nós já estamos numa situação como essa, onde você vai num ambiente onde você sabe, só tem incrédulo. Ali você vai dar água. Você não vai beber, você vai liberar água. Amém? Crendo que ao você viver a vida de Deus e falar algo e experimentar algo, a sede dessas pessoas, Deus vai usar. Amém? As pessoas assim, amém. Que bênção, amém. Quando tu está aqui presente, algo, amém, parece que eu nunca tenho paz, tem um pouquinho de paz, assim, tem um pouquinho de senso quando tu fala, amém, faz sentido, amém. É o rio de Deus fluindo. Então a pergunta que nós temos, você já bebeu dessa água? Amém. Qual é o gosto dela? Qual é a cor dela? Qual é o aspecto dela? E lembra, meus irmãos, nós podemos
ouvir através de alguém, de instrumentos que Deus usa, através do nosso tempo com Deus, através do pastor, através de pessoas mais maduras na igreja, mas no final, isso são instrumentos que Deus usa de ministrar, mas na verdade quem tem que beber somos nós. Você precisa beber. Amém? Eu preciso beber. Então guarda isso, meu irmão. Uma das grandes características, um dos grandes critérios para você aprender a ouvir a voz de Deus. É uma das coisas, parece simples, mas é o divisor de águas para nós aprendermos a ouvir a voz de Deus e sermos mais afiados no ouvir a voz de Deus. É que a voz de Deus é para nós, não é para os outros. Esse é o grande critério. O grande critério é que nós assumimos que nós não precisamos, nós já temos certa experiência, nós temos tantos anos de vida, já ouvimos, já temos experiência, e você não precisa, então sempre é para os outros. E a realidade é, o coração humilde é que recebe. Então, se você não desenvolver fome e sede contínua, esse amor por Deus tem que estar sempre crescendo. Eu quero conhecer mais a Deus. Eu estou numa jornada de conhecer a Deus. Então, cada dia, cada oportunidade, você está com o coração rendido e dizer, Senhor, muito obrigado pelo que eu já ouvi até aqui, mas eu sei, amém, que essa fonte é inesgotável, amém? Eu quero te conhecer. Ou seja, rendição de coração é o critério para Deus falar. Então, qual é o problema, muitas vezes, de nós não ouvirmos a voz de Deus? É que o nosso coração, ele já define que nós já estamos prontos por algum critério, e você sempre ouve, você vai na igreja ou ouve certas coisas sempre para passar para alguém. Esse é o grande critério, meus irmãos. Nós vamos na igreja, Deus falou assim, é importante, você está sempre falando. Parece uma coisa elementar, mas normalmente nós pegamos algo e sempre passamos para alguém. Essa é a razão. É como se nós fôssemos os intermediários de Deus. E, meus irmãos, se nós não mudarmos o nosso coração, a primeira razão por que você ouve a voz de Deus quando Deus fala é para você. Amém. Esquece o que você vai falar, os outros, esquece. Deus quer falar contigo. Amém. Sempre que você estiver exposto e abrir as Escrituras, sempre que você abrir a Bíblia para ter um tempo com Deus, sempre que você sentar, amém, na comunhão dos santos na igreja, na pregação do Evangelho, sempre o critério o objetivo número 1 de você estar ali é porque Deus quer falar contigo. Não é com a tua esposa, não é com o teu marido. E, meus irmãos, essa é a grande confusão do coração do ser humano, porque o coração do ser humano sempre diz assim, ele está sempre olhando a trave no olho do outro e esquecendo. Amém. Só que Jesus diz, não, o outro tem um argueiro, a trave está no teu. Nós sempre achamos que todo mundo sabe menos e nós sempre sabemos mais, e Deus está falando conosco, porque Deus quer nos usar para ser uma bênção para as nossas famílias, para o nosso marido. Não, meus irmãos, se você teve a capacidade, o teu coração aqueceu, e a voz de Deus falou, é para ti, e para ti somente. É para ti. Amém. E esse é um divisor de águas, porque a voz de Deus, ele fala num coração posicionado, e nós já vivemos disposicionados. Nós acessamos, a grande razão, e a grande maioria das vezes que nós acessamos mídia social, televisão e tudo mais, é para ser o que soube primeiro para poder repassar para alguém. E nós temos dificuldade de trabalhar para nós mesmos. Amém. E se nós entendermos que o primeiro objetivo de Deus é ministrar a nós vamos ser mais criteriosos no que nós estamos comendo. Amém. Como é para o outro, amém. Vê aí, amém. Nem sei se é verdade, você passa adiante, aí mas vai você assim, isso aqui é uma decisão que você tem que tomar. Opa, daí você vai pensar, não, só como assim? É isso, amém. Nós, como seres humanos, fruto do pecado que veio no nosso coração, nós estamos condicionados. Nós somos condicionados a acusar os outros, a culpar os outros e a andar com a maioria. Por alguma razão, amém. Essa é a maneira como nós operamos. Amém. Foi a mulher, amém, que tu me deu, né? Foi o que Adão disse. E a Eva disse, foi a serpente. Foi falando de tal.
E essa é a razão, porque nós, de alguma maneira, quando nós estamos indo até Deus, e quando Deus quer falar conosco, é o grande diferencial. E a pergunta é uma das maiores perguntas que nós precisamos responder para nós, na nossa jornada. Em alguma caminhada com Deus, nós somos discípulos ou parte da multidão. Amém. Essa é o divisor de águas para o que Deus quer fazer na nossa vida. Você é discípulo ou você anda com a multidão? Porque para ser discípulo você tem que abrir mão da multidão. Se não deixar pai, mãe, a maioria, se você não for capaz de deixar a maioria para ouvir a voz de Deus, você não vai conseguir ouvir a voz de Deus porque você está distraído, é muita informação, você não consegue beber de tudo. Amém. Então o que Jesus está dizendo? Os discípulos saem de dentro da multidão. E ali, porque eles disseram assim, nós temos experimentado o que sai da tua boca. E nós estamos abrindo mão da maioria, da multidão, para beber da nossa própria fonte. Nós encontramos alguém que está operando no nosso coração e tem algo afetando o nosso coração. Os discípulos disseram, quando Jesus questionou a Pedro, ele disse, vocês também querem ir? Ele disse assim, o que ele disse? Para onde eu vou, eu encontrei a fonte. Tem algo fluindo. Amém. E o que Pedro estava dizendo? Era um teste para Pedro, porque ele estava dizendo assim, eu tenho muita coisa para derramar na vida de vocês, mas vocês têm que chegar nessa conclusão. Eu parei de procurar, eu encontrei a pérola preciosa, eu encontrei a fonte. Amém. E o que me importa é o seguinte, eu quero estar conectado nessa fonte. Amém? Então, o que acontece, meus irmãos? De grande importância nessa hora. Lembra? Dias são maus. Pensa bem, dias são maus. Nós precisamos remir o nosso tempo. Como é que você vai remir o teu tempo em dias maus? Você precisa conhecer a vontade do Senhor. E como é que você consegue conhecer a vontade? Você não se associa e não deixa o teu coração ficar, amém, onde há dissolução, não te embriaga com vinho, não anda em certas companhias, você tem que se separar. Por quê? E te encher do Espírito. Nós temos que nos aperfeiçoar na nossa caminhada e na nossa andada com Deus. Amém. Porque os dias são maus e nós queremos trilhar. É muito como se fosse um campo minado nós estamos vivendo. Amém? Você já viu cenas com campo minado que alguns dizem assim, algumas cenas de filmes são interessantes, que eles dizem assim, aqui tinha um campo minado, eles acharam que tiraram todas as minas, mas nós não temos certeza se eles tiraram todos. Como você caminha naquele campo? Amém? Se você souber que você está andando num campo minado, qual é a tua postura? Pensa bem, meus irmãos. Se eu disser para você, daqui do dia 26 de setembro até o final do ano, é campo minado, cada passo que eu dou é um passo de fé. É isso. Porque quando é que você vai resolver andar cada passo da tua vida um passo de fé? Quando você tiver pisado em alguma mina no passado. E aí você vai dizer assim, eu não recomendo para ninguém. Puf, graças a Deus, só o meu dedinho foi. Pegou de raspão. É isso? Então, qual é a consciência quando Paulo diz, vede prudentemente como andais, cuida como tu vai tomar decisão, procura entender a vontade do Senhor, não toma decisões atiçadas, assim, nécias, sem consultar a Deus. Ele diz, procura conhecer a voz de Deus, porque os dias são maus e nós precisamos remir o tempo, porque não só você vai passar por um campo minado, mas você tem uma carreira a correr. Você não adianta, é campo minado, eu vou ficar parado. Não, você precisa remir o tempo, você precisa andar com Deus. E para isso você precisa estar cheio do Espírito. Cheio do Espírito.
continuamente. A virtude número 1 a você desenvolver um coração humilde, porque Deus dá graça ao coração humilde. De manhã cedo, dizer, Senhor, muito obrigado, Deus. Amém? Muito obrigado, porque até aqui o Senhor me ajudou. Mas, Senhor, eu tenho um passo a tomar amanhã. Amém? O grande inimigo da nossa vida, do sucesso da nossa caminhada, são as vitórias passadas, de ontem. Você tem uma vitória ontem, você alivia, e você pisa num campo minado. Isso se chama vigia e ora. Continuamente, você vive num estado, Jesus diz, vigia e ora. Orai sem cessar, medita dia e noite, anda na minha presença. Amém, anda no Espírito continuamente. Por quê? Para não cair em tentação. Meu irmão, a vida está cheia de coisas ao nosso redor. Decisões de relacionamentos, decisões, amém, de morar, decisões de comprar, vender, decisões de consultar alguém, decisões aqui, decisões de esperar, decisões de avançar. Você está andando nessa realidade. E só quando você tiver a noção e a seriedade de entender como Pedro teve, para onde eu vou, que você vai entender. Porque se eu não ouvir da tua voz, é um campo minado, eu não vou saber como operar. Amém. E é a decisão que nós dizemos assim, ó, eu quero ser um discípulo de Cristo. E discípulo, ele tem que conviver com a possibilidade de ele tomar uma decisão sozinho, como Davi teve que tomar, onde todo mundo estava dizendo, nós estamos perdidos, o Golias vai matar todo mundo, e o discípulo, amém, que foi treinado nas fontes e na capacidade de ouvir a voz de Deus, ele disse, não, tem uma saída, amém, tem uma pedra, em nome de Deus, pela unção do Espírito, tem uma pedra que pode derrubar esse homem. Amém, é o único lugar que dá para ser. Amém, é a caminhada de fé, é o único lugar que você pode pisar. O resto tudo é minado, mas aqui dá para pisar, e dá para pisar com convicção, é rocha firme, pode botar o pé aqui, amém? E ali aquele gigante caiu. E aí o que você faz? Você celebra a vitória do gigante, e aí o Saul faz uma proposta para você, e você cai na proposta. E você diz assim, não, continuamente, qual é o próximo passo? Amém? Cada passo, um passo de fé. Cada passo, um passo de fé. Essa é a nossa vida. Parece mecânico num primeiro momento, mas à medida que você vai tendo as suas faculdades exercitadas, você vai estar mais sensível à voz de Deus e Deus vai, amém, andando no ritmo de Deus. Você é capaz de ganhar um pouquinho mais de velocidade e de eficiência na tua caminhada. Amém? Porque é como se Deus começasse a desenvolver faculdades na tua vida onde você começa a enxergar o campo minado com mais clareza. E você começa a discernir o bem, o bom e o ruim, que é o que Hebreus 5 fala. Então você começa a enxergar. Por que você tem mais velocidade? Porque está claro para você. Você já vai aqui, você vem para cá, porque você está vendo. Amém. Isaías 2. Sempre que você ouvir alguma palavra que vem do trono, é para você, não é para mais ninguém. Para você. Se você entender essa pequena informação hoje, você vai ver a tua capacidade de ouvir a voz de Deus vai ser enorme. Porque a confusão que nós temos é o seguinte, a primeiro impulso, quando nós ouvimos alguma coisa interessante, legal, que Deus falou, bacana, nós passamos para antes. Então, ou seja, nós acostumamos a passar adiante, e aí quando nós precisamos ouvir, nós não temos. Mas Deus estava falando conosco, porque nós estamos sempre passando adiante. Nós não treinamos o nosso ouvido para nós mesmos, nós treinamos os nossos ouvidos para os outros. É para mim. Você senta num lugar. Pode ser um pastor com anos de experiência, palavra de Deus sendo pregada. Fala, Senhor, o teu servo ouve.
Isaías 2, versículo 2, diz assim: nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará acima dos outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações, dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e até a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Você percebe? As nações vão perceber que existe um lugar de sabedoria e de graça de instrução para viver nessa terra, para viver uma vida longa, próspera, e sermos eficientes, efetivos, completarmos a nossa carreira e avançarmos o reino de Deus. Mas ele convida você: vinde e subamos. É um lugar, os salmos cantam, é um lugar de ascensão, de subir. Se vocês foram salvos, transformados, buscai as coisas lá do alto. Nós vivemos que o teu reino venha, tua vontade, como é no céu, aqui na terra. Então você precisa permitir que o Espírito Santo de Deus te opere na tua vida, te posicione em Deus, para poder, então, Ele operar. Todos nós precisamos responder a seguinte pergunta: o que Deus está falando contigo, meu irmão? Você precisa processar isso e saber dizer: Deus está falando comigo isso nesses dias. Todos nós precisamos. E, meus irmãos, essas perguntas e essas dicas que eu estou dando é para nós treinarmos a ouvir a voz de Deus. Todos nós precisamos responder: Deus está me orientando e falou comigo através de fulano de tal, desse versículo que Ele me deu, e Ele está falando comigo isso agora. Como que você vai dar um passo de fé se você não consegue ouvir o que Deus está falando? Todos nós precisamos, primeiro, entender que quando Deus fala, Ele fala comigo, para mim, só para mim, não interessa os outros mesmo. Não sai contando para os outros. José foi contar, amém. É para ti. É um teu sonho. Foi o teu sonho. Deus falou contigo. Deus te deu um versículo. Você está sentado nesse lugar e Deus falou algo contigo. Isso é teu agora. É teu. Deus falou comigo. Amém. Aí o que você faz agora? Deus falou comigo uma palavra. Que for na capacidade do Espírito Santo de operar, Ele falou com você. E você precisa agora receber essa palavra, entender essa palavra. Para isso você medita nela. O que você faz? Você transforma a palavra de Deus de algo sobrenatural e espiritual em algo aplicável. Isso se chama meditar. Você diz assim: puxa vida, essa palavra é interessante, mas como isso se dará? Qual é? É a maneira que você processa, e você diz assim: Deus falou comigo isso. Por isso que não é correndo, você pondera diante de Deus. Vinde e subamos ao monte do Senhor, por isso que você ora, por isso que você anda com Deus, por isso que você adora a Deus, por isso que você desfruta tempo na presença de Deus, para processar algumas coisas, e aí você sabe assim, Jesus subiu ao monte para orar, e de lá ele veio com uma lista dos discípulos. Fulano, 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 fulano. Imagina escolher discípulos sem consultar a Deus, né? Pensa bem, meus irmãos. Fulano, 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 fulano. Consultar parceria de negócio, consultar parceria de casamento. Imagina. Fulano, 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 fulano. Aí o que você faz? Você não precisa dar o nome, assim diz o Senhor, Deus falou comigo. Não, mas você sabe, Deus falou comigo. E a mulher que pegar o cântaro, descer, botar água, e me dê água para beber e alimentar os camelos, é a voz de Deus. Deus falou comigo. Ou seja, agora o que acontece? Você está dando um passo de fé, porque quando a mulher fez isso, você assim, é ela. Tá, mas qual é o critério? Deus falou comigo. E o que nós fazemos? Nós nos aperfeiçoamos porque
Abraão instruiu Eliezer para fazer uma obra, mas Eliezer teve que decidir. É essa. E ele diz assim, Deus me dê graça. Amém. Imagina a responsabilidade que eu tenho de escolher a esposa do filho do patrão. E é esse o temor que dá de você andar agora e perceber a importância que agora é tu que está decidindo. Olha a diferença que seria, Eliezer, vai a tal lugar e busca a Raquel, ou busca fulana, ou busca Cicrana, ou busca Rebeca, ou busca fulana. Amém? O que Eliezer tinha que fazer? Vai lá, eu estou procurando alguém de nome Rebeca. Amém. Alguém de nome Rebeca. Aí, sou eu, Rebeca. Vem, o patrão está chamando lá porque tu vai casar. Amém. Não aconteceu nada com ele. Olha a diferença. Agora, o Espírito Santo de Deus, pela palavra de Deus, nos comissionando. Ele dizia, eu tenho um plano na tua vida, tem coisas, tem pessoas, tem situações que eu preparei, coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o teu homem natural não percebe que eu preparei para ti. Agora, o Espírito Santo de Deus vai te dar a capacidade de discernir quando tu enxergar essas coisas. É isso que Deus preparou para mim. O homem natural não sabe. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração humano o que Deus tem preparado. Ele está escondido. Mas Deus revelou pelo Espírito, nessa vida do rio de vida, amém, correndo no teu interior, a capacidade que você tem de identificar algo, e dizer assim, Deus ordenou isso para mim. Puf, glória a Deus. E você vai andando passos de fé na tua vida. O risco que nós temos é o seguinte, é consultar um pastor, um líder, um amigo e dizer assim, caso ou não caso, compro ou não compro, faço ou não faço. Ele dizia, eu acho que tu devia fazer. Só que você não participou do processo. Esse é o que nós temos hoje em dia. Na multidão do conselho, dos conselheiros de sabedoria, mas a responsabilidade de ouvir e tomar decisão é tua. Amém? E é o que nós precisamos treinar essa geração. Amém. A multidão da sabedoria, conhecimento, graça, unção, pregação. Mas, no fundo, a decisão que você vai tomar, você não pode dizer para ninguém. Eu ouvi a voz de Deus e, com base na sabedoria das pessoas que me cercam, de que eu estou andando, eu encontrei paz e esse passo agora é o meu passo com base na minha fé. E eu banco isso. Amém? E eu vou ser recompensado pela minha fé. Amém? Faz sentido isso, meus irmãos? Cada passo, um passo de fé. E tem momentos na nossa vida que são mais intensos, eles requerem, amém? Cada dia um passo de fé, porque é um movimento bem intenso que você está vendo. Às vezes, cada hora é uma decisão, que você ouve uma informação nova, você precisa tomar. Amém? Cada hora é uma hora de fé. Porque como requer muita decisão, você tem que estar muito atento, porque cada decisão, cada conversa, cada informação tem que ser uma conversa de fé. Amém. Então, meus irmãos, o que Deus está falando contigo nesse assunto que você está lidando? Ouve o conselho, tenha um coração humilde de ouvir a voz de Deus. Mas, meus irmãos, uma das coisas importantes para nós, se eu puder dizer isso para você, que bênção, amém, que os outros ouvem a voz de Deus. E você olha para o lado e acha que todo mundo ouve a voz de Deus e sabe tudo. Não é assim. As pessoas, amém, falam, só porque falam bastante, amém, mostram convicção na voz, não significa que eles sabem que eles ouviram a voz de Deus. Não te engane. Uma das coisas mais preciosas que você pode ter é desenvolver a tua própria capacidade de ouvir a Deus. A tua própria, onde você diz, obrigado pelo conselho, você tem a tua vida pessoal com Deus, Deus fala com você, você processa, encontra a paz e diz assim, eu sei o que Deus falou comigo. Meu irmão, que você desenvolva cada vez mais essa habilidade. Amém? Do seu interior tem que fluir rios de água. Do teu interior tem rio querendo se manifestar. Amém?
Isaías, nós estamos em Isaías, se você virar a página para o capítulo 21. Por isso que nós precisamos desenvolver não essa retórica ou esse tipo de vocabulário para os outros, mas nós precisamos dizer assim, Deus falou comigo esse assunto, Deus me instruiu isso, Deus me deu esse versículo, Deus falou comigo, eu ouvi isso aqui e eu creio que é essa direção que eu estou tomando e eu estou tomando essa decisão. Eu estou tomando a decisão e eu assumo todas as responsabilidades da decisão porque é a minha fé. Amém? Porque qual é o risco que nós temos? Nós vivemos numa sociedade que diz assim, está vendo, eu fui fazer o que tu disse, agora olha onde é que eu estou. É muito fácil. Essa é a razão por que nós não tomamos decisões sábias, porque nós sempre vamos achar alguém para culpar, então você não precisa, Amém. Pensa bem, qualquer decisão que der errado na tua vida, se você botar a culpa em alguém, você perdeu a noção de seriedade, de você consultar a Deus mesmo. Mas é quando você sai da multidão e você percebe algo. Eu tenho uma das coisas mais preciosas que eu tenho, que Deus fala comigo direto. E eu posso desenvolver a minha caminhada ouvindo a voz de Deus. Você se dispõe a trilhar esse caminho de aprendizado. Você vai errar, você vai... Amém. Mas o que você... O coração humilde diz assim, eu estou crendo que essa é a decisão. E aí você vai tomar essa decisão e Deus fala assim, muito bem, meu servo. Só que faltou esse detalhe, eu vou te ensinar assim. E é uma caminhada de aprendizado. Amém. Quando você tem sempre na reserva, diz assim, eu fiz, mas todo mundo foi, eu também fiz. E aí me disseram que era isso, eu ouvi dizer, porque eu li, aí eu fui, né? Ninguém me alertou. É a tua vida, são as tuas decisões. Amém. Quanto antes, mais rápido você entender isso, amém, mais você vai, de alguma maneira, entender a bênção que é e a seriedade que é viver. E aí o que nós vamos ter? Vigia e ora. E esses dias eu estava conversando com Deus, e imagina se você pensa bem, quantas decisões você tem que tomar. Pessoas ligam para você, mandam uma informação, falam de um problema, como você responde, como você ministra, como você não dá a entender algo que não é o que Deus está dizendo. Que a pessoa depois vai pegar e dizer, não, mas eu entendi isso. As pessoas vão fazer isso igual, mas não pode ser fruto do nosso descuido e da nossa, descuido, palavra frívola, coisa pronta. Mas você pensa, você medita. Você decide. E aí Deus me lembrou da figura do atalaia. O atalaia está em cima, olhando. Você sobe e analisa o campo. E é interessante que uma das coisas que Deus fala para os profetas, o que é que você está vendo? Ele falou para Jeremias, para Zorobabel, e Jeremias respondeu, o que você está vendo, Jeremias? Se eu estou vendo isso. Viste bem. Amém. De você poder cultivar uma caminhada com Deus e dizer assim para Deus, Deus, eu estou lendo corretamente essa situação. Você tem que poder chegar para Deus e dizer assim, Deus, eu estou entendendo assim, estou certo no que eu estou dizendo, no que eu estou percebendo, ou eu tenho alguma coisa para alterar? Aí Deus vai dizer assim, olha um pouquinho mais para a esquerda, né? Esse texto de Isaías 21 diz assim, versículo 6, pois assim me disse o Senhor, vai, põe o atalaia, posiciona o atalaia e ele que diga o que ele vir. Então ele está dizendo, versículo 6 de Isaías 21, ele diz assim, posiciona o atalaia e vê o que ele tem a dizer. O que ele está vendo? Versículo 7, quando vir uma tropa de cavaleiros, de 2 a 2, uma tropa de jumentos e uma tropa de camelos, ele que escute diligentemente, com grande atenção. Você percebeu? A figura do atalaia em cima dos muros, atento, dizendo, ele está ali vigilante, orando assim, Ele põe um homem
na brecha. Te coloca numa posição de intercessão e vê o que está acontecendo. Presta atenção com os olhos, presta atenção com os ouvidos, atentamente e diligentemente, porque, segundo ele disser, o povo vai se preparar. E, meus irmãos, se você coloca na tua vida, por isso que a Bíblia diz, vigia e ora. Jesus falou para todos nós, é para mim, vigia e ora, amém? Para não cair em tentação. O que você tem? É como se você, vigia é a palavra do Atalaia, te coloca numa posição, desenvolve uma posição em cima do muro da tua vida, posiciona para tomar a tua decisão, porque o teu corpo, a tua palavra, as tuas decisões, tudo em ti está esperando a decisão de Deus para tomar a decisão. Amém? Mas pastor, existe a figura profética que vai falar para a nação. Não, mas nós não estamos falando a nível de nação, nós estamos falando a nível de pessoas. Cada passo que eu dou tem que ser um passo de fé. Então, alguém em você tem que estar atento para ouvir a voz de Deus e tomar um passo de fé. Amém. O que acontece? As pessoas que são desenvolvidas na voz de Deus e têm um chamado profético, eles vão fazer isso. Mas por quê? Primeiro, eles sabem ouvir para eles mesmos. Elias, ele falou para as nações, vai vir chuva, e avisou o rei. Amém. E no mesmo momento, seguinte, ele disse, Elias, vai até teu lugar que eu vou te sustentar. Ouvia para ele e ouvia para a nação. Amém. Esse é o chamado profético, é o chamado de ofício do profeta. Nós não estamos falando sobre isso, nós estamos falando primeiro, nós estamos aprendendo, nós precisamos desenvolver e ouvir a voz de Deus para nós. Amém. O nosso estômago está esperando uma direção de Deus. Que tipo de comida você tem que comer, que tipo de lugar, os teus olhos estão esperando para ouvir a direção profética, para saber que tipo de coisa você pode ler, ouvir e entreter. Amém. Então ele diz assim, ele que suba, nós precisamos andar nessa posição, ele que suba e veja e ouça. E depois você olha também um texto famoso, que é o texto de Abacuque 2, que diz assim, por-me-ei na torre de vigia, em cima da fortaleza, vigiarei para ver o que Deus me dirá. E aí Deus diz para ele, escreve nas tábuas, anota, porque essa é a visão. Como é que nós podemos andar pela fé se nós não estamos ouvindo o que Deus tem a dizer? Como o meu passo, o meu desejo é aprendizado, é tentar processar um pouco melhor. Como eu vou decidir, vou tomar uma decisão sem usar a minha fé? É porque eu estou tomando uma decisão usando a fé de alguém, crendo que a pessoa está certa. E chega uma hora, meus irmãos, na nossa vida, que nós vamos perceber a insegurança, você vai crescendo, você vai ficar inseguro, porque você está sempre dependendo de alguém para dizer o que fazer. Amém? Até que roupa pôr, você fica inseguro. E não é o desejo de Deus, o desejo de Deus é vida em você. Amém? E essa é a figura dos líderes da igreja que se aproveita das pessoas e diz assim, eu vou ouvir a voz de Deus para ti, mas eu preciso de uma oferta, né? E aí você manipula e você controla. Quando todos nós recebemos o Espírito Santo. Essa é uma grande mensagem, o Espírito Santo de Deus foi dado a nós. Amém? Uma grande mensagem. Então, você precisa responder essa pergunta. O que Deus está falando contigo? Não te condena, mas tenta, amém, tenta, de alguma maneira, estou querendo aguçar o teu apetite, mas dizer assim, Senhor, eu quero conhecer mais, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir a tua voz. Graças a Deus pelas pessoas, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero sair desse contexto da maioria, da multidão, e quero entrar nesse lugar de discípulo que ouve a voz de Deus. Amém? Que você ouve. E é algo normal. Nós saímos, nós vamos migrando na nossa caminhada. Isso se chama amadurecimento. Você vai saindo, você não conhecia a Deus, depois você faz parte da multidão,
que vai atrás de Deus porque tem um milagre acontecendo, tem uma multiplicação aqui, tem uma coisa ali, e aí você come da bênção de andar com Deus, mas você ainda é distância, você não é real, não é teu, até o ponto onde no meio da multidão você ouve a voz de Deus. Amém? E aí você começa a sair da multidão, e meus irmãos, a vida de discípulo, você precisa aprender, é uma vida muitas vezes solitária, você vai ter que tomar uma decisão, quando ninguém está tomando essa decisão. E nós temos dificuldade disso. Você se sente inseguro, porque está todo mundo indo na direção e você está construindo uma arca. Amém. E lembra, não é uma coisa negativa, é que nós gostamos, de alguma maneira nós criamos essa condição de que a verdade, a sabedoria está na maioria. Se todo mundo está indo para lá, deve estar certo. Mas você percebe o nível de insegurança das nossas decisões muitas vezes? Quando Deus diz assim, ó, quando eu falo, é rocha eterna, você pode fincar a tua vida. Amém. E para a gente concluir, Lucas, Segunda Coríntios 3, e depois eu queria ler Lucas para a gente concluir. 2 Coríntios 3. Segunda Coríntios 3 diz assim: falando da excelência da revelação de Deus para o povo de Israel, na nuvem, a glória de Deus, a coluna, e ele diz assim: mas os sentidos deles se embotaram. O que isso acontece, meus irmãos? Esse é o meu segundo ponto para a gente concluir. Você precisa ouvir a voz de Deus hoje, mas você precisa continuar ouvindo a voz de Deus. Porque se você ouve a voz de Deus e sai dessa postura de coração humilde, de rendição, os teus sentidos começam a embotar. Da mesma maneira que cada vez que alguém se volta para Deus, os sentidos, amém, o véu cai. Quando a gente deixa de se voltar para Deus, o véu toma conta de novo. Então você pode ler ao contrário esse texto. Cada vez que alguém deixa de ir a Deus, você começa a embotar o teu sentido, você começa a perder o fio e você começa, amém, volta a uma insegurança. Fé gera confiança em nós. Eu sei em quem eu creio, eu sei onde eu estou indo. Amém. Amém. É uma benção isso. Amém. Então os sentidos se embotaram. Você perdeu o fio. Então o texto fala assim: porém, cada vez que alguém se volta para Deus, se converte, você vai a Deus de novo. Então, a importância, amém, do segundo encontro com Deus. Amém. Importância do segundo encontro, do próximo passo. Amém. Nós podemos ter a tendência de nos alegrarmos um monte com algo que Deus faz, mas se Deus fez algo na tua vida, ou seja, Ele repartiu algo celestial na tua vida, ou seja, um milagre, uma palavra, uma direção, uma bênção, se Ele fez isso, amém, não te distrai. Tem alguma coisa ali. Lucas 17, versículo 11, a história dos 10 leprosos. Bem familiar para nós. No caminho para Jerusalém, versículo 11, diz: passava Jesus pelo meio de Samaria e de Galileia. Ao entrar numa aldeia, saiu-lhe ao encontro 10 leprosos. Então ele entrou na aldeia, os leprosos vieram. Jesus só andava onde Deus mandava. Jesus só ia nos lugares onde Deus disse para ele ir nesse lugar. Amém. Nunca ia ser pego de surpresa. Puxa, amém. Nem esperava 10 leprosos e agora eu estava preparado para um só. Amém. Eu só vou e faço e ando onde Deus me pede. Então, às vezes você não sabe por que Deus pede para você fazer uma coisa, e Jesus estava indo nessa direção, sob a orientação de Deus.
10 leprosos vêm a ele. Lembra, meus irmãos, lembra sempre disso. Não fomos nós que nos escolhemos, ele nos escolheu. Ele foi até Sarepta porque ele viu um coração pronto para receber de Deus. Fome atrai a Deus, corações humildes, é como se milagres e a bênção de Deus atraem coração humilde. A coração humilde diz assim, Senhor, eu preciso de Ti. E ele vai nesse lugar, porque pode dar a entender o quê? Que aqueles homens é que iniciaram o processo. Não, Deus foi até aquele lugar. E eles identificaram e eles clamaram. Jesus está passando aqui, mestre. Amém? Saíram ao encontro 10 leprosos. Eles não iam ter esse milagre se Jesus não tivesse ido naquela cidade. Se Jesus estivesse, amém, no Afeganistão. Jesus estava passando ali. Fome atrai os movimentos de Deus. E de longe gritaram, Mestre, compadece de nós. E ao vê-los, disse Jesus, ide-vos mostrar aos sacerdotes. E ao eles irem, eles foram purificados. Amém, que bênção. Amém. Meus irmãos, que bênção o desejo, o sonho, os últimos anos da tua vida, não sei quanto tempo eles eram leprosos, a vida toda dessas pessoas tinha que ser ajustado à lepra. Não podia, não devia, não pode, dor, limitação, tudo era ajustado. Deus sara a pessoa. O que é a primeira coisa que você faz? Eu não sei viver como uma pessoa que não é leprosa. Próxima coisa, eu preciso voltar para a origem, amém? Porque deve ter um significado. Qual é o sentido disso? Amém? Esse é o coração de Deus, Ele não faz coisas por acaso, Ele visita você, Ele ministra na tua direção, Ele provoca você, mas o que Ele espera é que esse toque dEle na nossa vida provoque em você, dizer assim, Deus, olha só, eu era cego, mas agora eu vejo, olha o que Deus tem feito na minha vida. Volta para o próximo passo, Deus tem sempre o próximo passo. E aí esses, dos 10, imagina, essa é a razão, porque quando a gente recebe um milagre, recebe uma libertação, recebe uma bênção, você joga fora logo depois, porque você não pega o próximo passo. Deus, o que significa isso? Aquele homem foi afetado por esse presente glorioso, o que ele fez? Ele voltou até a fonte, a única coisa adequada quando você é ministrado e recebe algo de Deus é a adoração e gratidão. Ele se prostra diante de Jesus e agradece. Sabe o que acontece? Uma nova instrução de Deus. Vai, tua fé te salvou, a tua fé. Esse movimento de resposta à fé, olha só, meus irmãos, 10 leprosos recebem o milagre de Deus, um toma esse caminho, o outro toma esse caminho. Cada passo que eu dou é um passo de fé. Você reconhece o que Deus faz, você é abençoado, e aí o que acontece? Tá, o que eu faço com isso, Deus? Amém. Deus, que benção, olha o que Deus fez. Olha o que Deus fez, amém? Você celebra, você monta um altar, você olha, e aí no outro dia você diz assim, Senhor, o que significa tudo isso? E aí o que você faz? Você vai até a fonte e se prostra, Senhor, muito obrigado por esse milagre, por essa maravilha. O que acontece? Ele começa a abrir um canal e diz assim, vai, e aí vai, tua fé te salvou, e aí você vai de fé em fé, de encontro em encontro. Essa é a razão, meus irmãos, que gratidão por cada palavra de Deus, para mim, e é uma das coisas, meus irmãos, que domingo passado eu citei, gratidão é uma coisa que você não força. Se você comeu, se você experimentou, se você estava com sede, sedento, num deserto, e bebeu um copo d'água, tua gratidão é quase que espontânea. Quando você não está com sede e bebe, valeu aí. Então, é uma questão
de encontros da operação de Deus na nossa vida. Ato contínuo, adoração, rendição. Você se volta para Deus. E aí o que acontece? Você começa a processar a tua capacidade de andar com Deus. Porque você percebe o seguinte, um passo é uma benção, mas ele não vai avançar muito na tua carreira se o próximo passo também não for de fé. E aí você tem que estar com Deus de novo. É como se Deus te chama agora para uma nova caminhada com Ele. Então, meus irmãos, gratidão, adoração, louvor é essencial para os próximos passos. É quando você valoriza, a Bíblia diz assim, reconhece a Deus em todas as situações, e Ele endireitará a tua vereda. Então, gratidão é chave, é esse coração de reconhecimento, de assim, Deus falou comigo, algo comigo. Essa é a razão porque se nós não bebermos, se você não beber, você beber, nós temos uma dificuldade de agradecer. Tá, mas por que eu vou agradecer? Amém. Fulano e tal me falou para isso. Você sai do processo. Quando você está com fome, você vai a Deus e bebe, mudou a figura. E aí Deus, então, vai te conduzindo para novos caminhos. Amém? Então, ele volta e diz assim, um dos 10, vendo que fora curado, voltou. Quando nós nos voltamos para Deus, em adoração e rendição, esse é o próximo passo. Então, quem está sempre voltando na sua caminhada, ele está sempre avançando e recebendo revelação nova. Amém? Se você não se volta, os sentidos embotam de novo. Prostrou-se rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e esse era a samaritana. E aí Jesus disse, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Deus tinha sabedoria e instrução para os 9. Eu creio, meus irmãos. Deus não precisa de adulação. Deus quer avançar o reino dele. Ele precisa de discípulos. Discípulos são aqueles que se voltam para ele e tomam decisões em cima do que sai da boca dele. Aí queria. Um veio. E aí ele repartiu a instrução. De fé em fé. De glória em glória. Cada passo, um passo de fé.